Uma garota pobre apareceu para entrevista de emprego descalça e inesperadamente o CI. O milionário a escolheu entre as 25 candidatas. Antes de entrarmos na história, deixe um comentário e nos diga de que cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. Bia corria pela calçada como se sua vida dependesse daqueles próximos minutos. E, de certa forma, realmente dependia. Ela estava atrasada para uma entrevista que poderia mudar tudo. Depois de perder o ônibus e não ter dinheiro para um Uber, sua única opção era correr 9 quarteirões a pé. Ela estava tão focada em chegar a tempo que não notou o homem caminhando em sua direção com os olhos grudados no celular. E então, eles colidiram. O impacto a derrubou no chão como um saco de batatas. Sua bolsa se abriu, currículos se espalharam como confete. E o salto de sua sandália quebrou com um estalo agudo. Você não olha por onde anda. Bia gritou furiosa, ainda sentada na calçada, tentando juntar seus papéis. O homem parado à sua frente era alto, vestido com um terno escuro e impecável, segurando o celular com clara impaciência. Ele nem pensou em ajudá-la. Você é que veio correndo como uma louca, disse ele friamente. Bia olhou para ele atônita. Seu rosto era de pedra, sem simpatia, sem emoção. Típico Mauricinho de terno caro. Respirando com dificuldade, ela se levantou segurando o sapato quebrado. Você quebrou meu salto, disse ela quase chorando. Ótimo. E agora, como vou aparecer assim na entrevista? Esta era a minha chance. Seu snob arrogante. Ele ergueu uma sobrancelha completamente impassível. Se você for realmente boa, um salto quebrado não vai te impedir. Os olhos de Bia se arregalaram. Uau, inspirador! Já pensou em vender frases motivacionais baratas em canecas? Ele deu um meio sorriso ou talvez apenas um tique facial e virou as costas. Boa sorte com sua vida. Ele murmurou, desaparecendo pela calçada como o protagonista de algum filme mudo. Bia bufou, olhando para o sapato torcido em sua mão. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e tomou uma decisão. É isso. Vou descalça. Ela tirou a outra sandália, pegou as duas nas mãos e continuou correndo. Minutos depois, ela entrou no impressionante saguão do grupo A e Z, respirando pesadamente descalça, com os sapatos na mão e sua dignidade por um fio. A recepcionista impecável em um blazer que provavelmente custava 3 vezes o aluguel de Bia, olhou para ela como se tivesse acabado de ver um OVNI. Entrevista para assistente executiva, disse Bia, tentando parecer confiante, embora estivesse claramente descalça e com a franja grudada na testa. Nome? Perguntou a mulher, sem esconder a dúvida na voz. Bia Souza. A recepcionista digitou algo em seu tablet e apontou para um corredor. Bia caminhou até a sala de espera e, quando abriu a porta, seu coração afundou. 25 candidatas todas perfeitas, saltos caros, cabelos impecáveis, maquiagem intacta. Pareciam ter saído de um comercial de perfume francês. Bia, por outro lado, parecia ter sobrevivido a uma maratona pela cidade. Ela se sentou silenciosamente em uma cadeira vazia, tentando esconder os sapatos atrás da bolsa. Algumas das mulheres a olharam com curiosidade. Outras riram baixinho. Uma até tirou uma foto fingindo checar o celular. Ela está mesmo descalça. Uma mulher loira sussurrou por perto. Bia fingiu não ouvir. Fez o melhor que pôde, cruzou as pernas, ergueu o queixo e tentou respirar. Você está aqui. É isso que importa. O que você diz é o que importa. Então ela ouviu. Passos confiantes, firmes no comando. Ela olhou para cima e lá estava ele, o homem. O mesmo terno escuro, cabelo perfeitamente penteado, o tipo de expressão que diz que ele comanda o mundo e tem zero paciência com as pessoas. Os olhos de Bia se arregalaram. Seu coração quase saltou do peito e, sem pensar, ela soltou: "Ah, não você de novo não, senhor Mauricinho de terno caro." Algumas mulheres contiveram o riso. Outras pareceram chocadas. O corredor se transformou em um campo minado de olhares. O homem, o senhor Mauricinho, de terno caro, parou, virou a cabeça em sua direção e a encarou. Sem sorriso, sem surpresa, apenas olhou. Então, continuou andando. Bia queria explodir ou cavar um túnel e desaparecer. Qualquer coisa menos encarar o que tinha acabado de acontecer. Minutos depois, a recepcionista voltou. Bia Souza.
Ela engoliu em seco, levantou-se com toda a dignidade que conseguiu reunir e caminhou pelo corredor como uma guerreira depois da batalha descalça. Ela entrou na sala de entrevistas e congelou. Lá estava ele, sentado na cabeceira da mesa. O homem, o desastre ambulante agora, revelado como o CEO da empresa Ricardo Almeida e a vaga. Era para ser sua assistente pessoal. Ele ergueu os olhos dos papéis e encontrou o olhar dela. Bia deu um sorriso nervoso e sem graça e murmurou para si mesma: "Bem é isso, vou ser demitida antes mesmo de ser contratada." Bia encarou Ricardo por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor. Ela engoliu em seco, sentindo o peso do momento. O aluguel estava 2 meses atrasado. As contas se acumulavam na mesa da cozinha como uma torre inclinada prestes a desabar. E sua geladeira tinha mais espaço vazio do que um museu de arte moderna. Ela precisava daquele emprego, desesperadamente. Ricardo folheava seu currículo com a mesma expressão que alguém teria ao revisar a declaração de imposto de renda de um estranho. Bia Souza, ele murmurou sem olhar para cima. 27 anos formada em administração pela USP. Experiência em... Ele pausou. Uma cafeteria, uma loja de roupas e um pet shop. Bia mordeu o lábio. Colocado daquele jeito, seu currículo parecia uma comédia de erros. Não foi exatamente o caminho mais direto. Ela lhe admitiu, tentando manter as coisas leves. Ricardo finalmente levantou os olhos e a encarou diretamente. "Por que você quer trabalhar aqui?" Bia respirou fundo. Ela ainda estava em choque por estar cara a cara com o homem que quebrou seu salto. Mas algo dentro dela disse: "Apenas seja você mesma. Você não tem nada a perturbar nem nada a perder." Honestamente, ela começou ajeitando-se na cadeira. "Porque preciso pagar minhas contas antes que cortem minha luz e eu acabe jantando à luz de velas. E também porque sou boa no que faço, mesmo que meu currículo pareça um bingo da vida." Ricardo ergueu uma sobrancelha. Bingo da vida. Sim, sabe. Como aqueles jogos em que você marca números aleatórios e espera que, de alguma forma, eles formem um padrão. A cafeteria me ensinou a lidar com pessoas mal-humoradas antes das 9 da manhã. Na loja de roupas, aprendi a ter paciência, especialmente quando alguém insiste em provar um tamanho P, quando claramente usa G. E no pet shop, bem descobri que tem um jeito para acalmar criaturas nervosas. Ricardo inclinou a cabeça interessado. Criaturas nervosas. Bia sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Cães ansiosos, gatos estressados, e os que quebram os saltos dos outros na calçada. Por uma fração de segundo, Ricardo quase sorriu. Quase. Você percebe que esta posição exige discrição, organização e profissionalismo certo. Percebo, respondeu Bia séria. E posso trazer tudo isso, só que com um pouco de humanidade. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo precisa de um pouco de diversão no dia, especialmente em um ambiente corporativo onde as pessoas parecem que engoliram cabides. Ricardo recostou-se na cadeira, seus dedos tamborilando suavemente na mesa. Fale-me sobre suas fraquezas. Bia soltou uma risada. Sério, olhe para onde estamos. Estou descalça. Acabei de chamar meu potencial futuro chefe de engomadinho na sala de espera. E minha maior vitória profissional até agora foi fazer um bulldog francês tomar banho. Acho que minhas fraquezas são bem óbvias. E seus pontos fortes? Eu não desisto fácil, disse ela olhando-o diretamente nos olhos. Estou aqui, não estou? Poderia ter desistido quando quebrei meu salto. Poderia ter ido embora quando percebi que você era o CEO. Mas ainda estou aqui porque acredito que mereço uma chance e porque honestamente sou muito boa em transformar o caos em ordem. É um talento natural. Ricardo a observou por um longo momento como se tentasse decifrar um código. Por que eu deveria contratar alguém sem experiência corporativa? Porque a experiência pode ser adquirida. A atitude não. E disso eu tenho de sobra, respondeu Bia sem hesitar. Além disso, aposto que todas as outras aqui são iguais. Diplomas caros, currículos perfeitos, respostas ensaiadas. Eu sou diferente e às vezes o diferente é exatamente o que você precisa. Ricardo fechou o currículo dela e lhe deu um olhar tão intenso que a fez se mexer na cadeira. Interessante, ele murmurou, quase para si mesmo. Muito interessante.
Ele se levantou sinalizando que a entrevista havia acabado. Você terá notícias nossas até amanhã. Bia se levantou também, segurando seus sapatos quebrados, e saiu. No dia seguinte, Bia estava reaquecendo seu café pela terceira vez quando seu telefone tocou. Bia Souza, disse uma mulher com voz profissional. Aqui é a Sara da corporação AIZ. Temos uma oferta para você. O coração de Bia deu um pulo. Uma oferta. Você foi selecionada para o cargo. Pode começar na segunda-feira às 8 horas. Bia quase derrubou a caneca. Sério, eu consegui. Conseguiu? Parabéns e bem-vinda à equipe. Bia desligou o telefone e soltou um grito que fez seu vizinho bater na parede. A segunda-feira chegou como um furacão de nervos. Bia vestiu seu melhor blazer, que ainda parecia ter saído de uma ponta de estoque, e um par de sapatos novos comprados com seus últimos R$ 100. Ela chegou a AIZ 15 minutos adiantada, determinada a causar uma primeira impressão diferente da que teve na entrevista. Que piada! Em 5 minutos, Bia já estava perdida no labirinto de corredores, tinha entrado na sala errada 3 vezes e até pediu informações a um espelho pensando que era uma pessoa. Com licença, você é a nova assistente? Perguntou uma mulher bem vestida na casa dos 50 anos. Sim, sou eu, Bia. Ela respondeu aliviada por finalmente encontrar um ser humano de verdade. Sou a Emília do RH. Deixe-me mostrar sua mesa. Emília a guiou por mais corredores até uma estação de trabalho arrumada do lado de fora de uma grande porta com uma placa dourada. Ricardo Almeida Q.I.O. Este é seu espaço de trabalho, explicou Emília. O Sr. Almeida valoriza a pontualidade e a eficiência. Bia sentou-se na cadeira giratória que rangeu em protesto. Certo. E o que exatamente eu preciso fazer por enquanto? Apenas organize estes documentos e atenda ao telefone. Emília se afastou, deixando Bia sozinha com uma pilha de papéis que parecia ter vida própria. 2 horas depois, Bia já tinha derramado uma xícara de café felizmente vazia, atendido ao telefone com AIZ, aqui é a Bia, em vez da saudação correta, reorganizado os arquivos em ordem alfabética, quando deveriam ser por data, e criado uma solução inteligente para o ar-condicionado quebrado, usando um ventilador e um posicionamento criativo. Seus colegas de trabalho começaram a notar. Alguns riam baixinho de seus percalços. Outros ficaram impressionados com sua solução criativa de problemas. Quem é a novata? Alguém sussurrou. Aquela que apareceu descalça na entrevista? Outro respondeu. O apelido pegou como chiclete no sapato. No almoço, Bia descobriu que ser a garota descalça da entrevista era, na verdade, mais uma vantagem do que ela esperava. As pessoas se aproximavam dela curiosas para conhecer a garota que entrou descalça para uma entrevista de emprego e ainda assim foi contratada. É verdade que você chamou o Sr. Almeida de arrogante? Perguntou Tiago do marketing. Tecnicamente eu disse Mauricinho de terno caro. Bia corrigiu, provocando uma onda de risadas. Ricardo observava tudo da janela de seu escritório. Ele não dizia nada, mas seus olhos seguiam Bia enquanto ela se movia pelos corredores. Havia algo nela que o intrigava, uma espécie de autenticidade que ele não via há anos no mundo corporativo. No final do dia, Bia estava arrumando sua mesa quando notou um pedaço de papel dobrado que não estava lá antes. Curiosa, ela o abriu. Você não pertence a este lugar. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela olhou ao redor, mas o escritório estava quase vazio. Quem havia escrito aquilo e por que Bia dobrou o bilhete e o guardou na bolsa, uma sensação nervosa se instalando em seu estômago. Talvez alguém estivesse certo. Talvez ela realmente não pertencesse àquele lugar. Mas uma coisa ela sabia com certeza: não iria embora sem lutar. 1 semana se passou desde que Bia se tornou oficialmente a garota descalça da entrevista. O apelido tinha grudado como uma tatuagem e ela estava se acostumando com os olhares curiosos e os sussurros nos corredores da corporação AIZ. Ela estava trabalhando na agenda de Ricardo quando uma voz aguda cortou o ar, como unhas em um quadro negro. Então você é a famosa novata que está causando tanto alvoroço. Bia olhou para cima e viu uma mulher elegante, com cabelos loiros perfeitamente penteados e um sorriso que não alcançava os olhos. Seu blazer provavelmente custava mais que o salário mensal de Bia.
Sou Rebeca Andrade, gerente sênior do departamento financeiro, disse a mulher olhando para Bia como se estivesse inspecionando um produto com defeito. Trabalho aqui há 8 anos. Prazer em conhecê-la, Rebeca. Sou a Bia. Ela respondeu tentando manter um tom educado. Rebeca soltou uma risada suave que soou como vidro quebrando. Ah, eu sei exatamente quem você é. A garota que apareceu descalça para a entrevista. Que corajosa. Seu tom era doce como açúcar envenenado. Bia sorriu. Obrigada. Gosto de pensar que foi inovador, sabe, quebra de paradigmas corporativos. Paradigmas, Rebeca repetiu, saboreando a palavra como se fosse azeda. Interessante. E me diga como alguém com seu histórico acaba em uma posição tão próxima do CEO. A pergunta veio carregada de subentendidos. Bia inclinou a cabeça, fazendo-se de inocente. Talvez porque ele precise de alguém que saiba a diferença entre competência e arrogância disfarçada de profissionalismo. O sorriso de Rebeca vacilou por um segundo. Com licença. Há nada, disse Bia, voltando-se para seus papéis. Apenas observando como a experiência às vezes pode deixar as pessoas bem presas em suas próprias certezas. Rebeca cruzou os braços. Você é ousada. Dou-lhe esse crédito. Mas ousadia sem substância é apenas teimosia. Este não é um lugar para alguém que não conhece as regras do jogo. Bia parou de digitar e a olhou diretamente nos olhos. E quais são essas regras exatamente? Ser falsa, sorrir enquanto apunhala as pessoas pelas costas? Ou é apenas sobre usar sapatos caros para poder pisar nos outros? Cuidado com o que diz, querida. Rebeca retrucou o veneno agora claro em sua voz. Algumas pessoas por aqui têm influência suficiente para tornar seu tempo aqui muito desconfortável. Bia se levantou da cadeira, sorrindo docemente. Bom saber. Assim posso me preparar melhor para lidar com pessoas inseguras que se sentem ameaçadas por uma novata descalça. Naquele momento, Ricardo saiu de seu escritório. Ele parou ao ver as duas mulheres se encarando como gladiadoras antes de uma luta. Está tudo bem? Ele perguntou olhando de uma para a outra. Rebeca mudou rapidamente de postura, assumindo um ar profissional. Nada sério, Ricardo. Apenas conhecendo nossa nova colega. A Rebeca estava me explicando as regras não escritas da empresa, acrescentou Bia inocentemente. Muito esclarecedor. Ricardo olhou para elas por um momento, mas não disse nada. Ele simplesmente colocou alguns documentos na mesa de Bia. Preciso desses relatórios revisados até o final do dia, disse ele antes de voltar para seu escritório. Rebeca esperou a porta se fechar e então se virou para Bia. Esta conversa não acabou, ela murmurou antes de se afastar com passos firmes. Bia suspirou e sentou-se novamente. Ótimo, parece que fiz uma nova amiga. Mais tarde, Bia estava saindo para almoçar quando encontrou Ricardo esperando o elevador. Ele usava uma gravata azul marinho que realçava seus olhos e Bia percebeu que estava prestando mais atenção do que provavelmente deveria. Problemas com a Rebeca. Ricardo perguntou assim que entraram no elevador. Bia apertou o botão do térreo. Nada que um curso básico de relações humanas não resolvesse para ela, quero dizer. Ricardo quase sorriu. Ela pode ser intensa. Essa é uma forma educada de dizer que ela tem o charme de um cacto raivoso. Desta vez, Ricardo realmente sorriu pouco antes de um barulho estranho os interromper. O elevador deu um solavanco e parou entre o 10º e o 9º andar. Bia olhou para o painel. Isso é normal. Ricardo apertou o botão de emergência, mas nada aconteceu. Aparentemente, não. Bia assimilou a situação e soltou uma risada nervosa. Perfeito? Absolutamente perfeito. Era o que faltava na minha semana. Ricardo pegou o celular, mas não havia sinal. Teremos que esperar alguém perceber que estamos presos. Bia encostou-se na parede, tentando não pensar no espaço confinado. Bem, pelo menos agora tenho uma boa desculpa para me atrasar para o almoço, disse ela tentando manter o tom leve. Embora pensando bem, se morrermos aqui, pelo menos não terei que pagar minhas contas este mês. Ricardo olhou para ela surpreso. Você está fazendo piadas sobre morrer em um elevador. É meu mecanismo de defesa, explicou Bia com um dar de ombros.
Quando a vida se transforma em uma comédia de erros, a única saída é rir, senão você enlouquece. E funciona. Ainda estou sã, então acho que sim. Ricardo encostou-se na parede oposta, estudando seu rosto. Você não é como ninguém com quem já trabalhei. Isso é um elogio ou uma reclamação disfarçada? Ainda estou decidindo, ele admitiu. Bia riu. Honesto, gosto disso. A maioria das pessoas passaria 5 minutos me dizendo como sou ótima antes de chegar ao ponto. E qual é o seu ponto? Que não tenho muito filtro social. Tendo a falar demais quando estou nervosa e tenho um hábito preocupante de transformar situações sérias em esquetes de comédia. Ricardo inclinou a cabeça. E isso te incomoda. Incomodava até que percebi que a vida é muito curta para fingir ser outra pessoa. Além disso, ser autêntica tem essa maneira engraçada de revelar quem é genuíno e quem é falso. Como a Rebeca, Bia fez uma careta. Rebeca é do tipo que sorri na sua cara e depois diz a todos que você tem mau hálito. Desta vez, Ricardo riu de verdade. Um som genuíno que mudou completamente sua expressão. Você tem uma maneira muito particular de ver as coisas. É o que acontece quando você cresce sem dinheiro para terapia. Você desenvolve uma filosofia de boteco. Filosofia de boteco. Sabedoria adquirida ao conversar com estranhos em lugares simples, surpreendentemente profunda às vezes. O elevador deu outro solavanco e começou a se mover. As portas se abriram no térreo, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Bem, disse Bia, quebrando o momento. Isso foi educativo. Concordo, respondeu Ricardo, embora seu tom tivesse mudado de alguma forma. Eles saíram do elevador e Bia se dirigiu à saída. Bia, Ricardo a chamou. Ela se virou. Sobre a Rebeca. Se ela te der problemas, me avise. Bia sorriu. Obrigada, mas eu posso lidar com ela. Tenho experiência com criaturas temperamentais, lembra o Pet Shop. Ricardo a observou se afastar, um sorriso persistindo em seus lábios. De volta ao escritório, Ricardo se viu mais uma vez olhando pela janela em direção à mesa de Bia. Havia algo nela que o intrigava profundamente. A maneira como ela transformava desastres em humor. Como ela permanecia fiel a si mesma em um lugar onde a falsidade era frequentemente recompensada. Bia, por outro lado, não conseguia parar de pensar na conversa no elevador. Pela primeira vez, Ricardo parecera humano real, e isso a assustava mais do que qualquer comentário sarcástico de Rebeca. Porque gostar do seu chefe era uma complicação que ela definitivamente não precisava em uma vida já caótica. 3 dias após o incidente do elevador, Bia estava organizando a correspondência de Ricardo quando Sara, do RH, se aproximou de sua mesa com um olhar que misturava urgência e leve preocupação. Bia, preciso de uma palavra, disse ela baixando a voz. O Ricardo pediu para você apresentar os dados do projeto Harrison na reunião do conselho esta tarde. Bia sentiu o sangue sumir de seu rosto. O projeto Harrison, ela repetiu, tentando soar casual enquanto internamente entrava em modo de pânico total, claro, sem problemas. Sara lhe deu um olhar cético. Você sabe do que se trata, certo? Claro. Bia mentiu sem hesitar. É o Harrison, com dados, para apresentar. Sara suspirou. São os números de vendas trimestrais da Divisão Oeste. A reunião é em 2 horas, Bia. Tem certeza de que está pronta? Pronta é meu nome do meio, respondeu Bia, já começando a suar. Sara se afastou, deixando Bia sozinha com sua crescente ansiedade. Ela encarou a montanha de papéis em sua mesa e começou a procurar freneticamente por qualquer coisa que mencionasse o Projeto Harrison. Projeto Harrison, Projeto Harrison. Ela murmurava embaralhando papéis como alguém procurando as chaves do carro em uma bolsa sem fundo. Finalmente, ela encontrou uma pasta rotulada Harrison T3. Ela a abriu e foi recebida com gráficos, planilhas e números que poderiam muito bem ter sido escritos em hieróglifos antigos. Perfeito, ela suspirou. 2 horas para me tornar uma especialista em vendas trimestrais. Já enfrentei desafios mais fáceis, como decodificar um formulário de imposto ou entender por que as pessoas gostam de couve-flor. 2 horas depois, Bia estava sentada na imponente sala de reuniões da AIZ, cercada por executivos vestindo ternos que custavam mais do que seu carro.
Ricardo sentou-se na cabeceira da mesa Rebeca, à sua direita, com um sorriso que prometia problemas, e outros diretores que observavam Bia com curiosidade mal disfarçada. A Bia apresentará os números do projeto Harrison, anunciou Ricardo. Bia se levantou segurando os documentos com as mãos ligeiramente trêmulas. Ela respirou fundo e decidiu seguir sua filosofia de vida. Quando não souber o que fazer, seja honesta e espere o melhor. Tudo bem, pessoal. Ela começou olhando para os rostos expectantes. Vou ser sincera com vocês. 2 horas atrás eu não tinha ideia do que era o projeto Harrison. Pensei que talvez fosse um filme do Harrison Ford. Algumas risadas nervosas ecoaram pela sala. Rebeca revirou os olhos, mas Bia continuou ganhando confiança. Depois de mergulhar nesses dados, descobri algo fascinante. Os números de vendas da nossa divisão Oeste são muito parecidos com o meu relacionamento com a academia. Começou forte e caiu drasticamente no meio, e agora está lentamente voltando aos trilhos. Desta vez, o riso foi mais genuíno. Bia apontou para o primeiro gráfico. Deem uma olhada. No primeiro trimestre, estávamos vendendo como água no deserto. Ótimos números. Então, no segundo trimestre, é como se nossos clientes percebessem que dinheiro não dá em árvore. Queda de 30%. Ela virou para o próximo gráfico. Mas aqui está a parte interessante. No terceiro trimestre, estamos subindo de novo. Não é um milagre, mas um crescimento consistente. É como uma dieta. Você não busca uma mudança instantânea, apenas um progresso constante. Roberto, o diretor de vendas, um homem na casa dos 50 anos, inclinou-se para a frente. E qual é a sua análise sobre o que causou essa recuperação? Bia olhou para os dados e improvisou com base no pouco que entendeu. Bem, Roberto, parece que nosso marketing regional finalmente encontrou o público certo. É como contar uma piada. O timing é tudo. Nossos produtos chegaram ao mercado oeste na hora certa, com as pessoas certas e pelo preço certo. Ela apontou para uma tabela. Além disso, nossos concorrentes estavam lidando com problemas de fornecimento, o que nos deu uma vantagem temporária. Foi como ter o campo de futebol só para nós, enquanto o outro time ainda estava no vestiário discutindo a estratégia. Ricardo a observava com uma expressão indecifrável, mas havia algo em seus olhos, algo que parecia impressionado. Bia continuou agora totalmente em seu ritmo. Para o próximo trimestre, sugiro mantermos a estratégia atual, mas com alguns ajustes. É como cozinhar. Quando a receita funciona, você não a muda. Apenas adiciona um pouco mais de tempero. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um momento. Então Roberto começou a aplaudir, seguido pelos outros membros do conselho. Análise excelente, disse Roberto. Criativa e direta ao ponto. Concordo, acrescentou outro diretor. Gostei da abordagem não convencional. Bia sorriu, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Ela tinha conseguido transformar sua falta de experiência em uma apresentação que aparentemente impressionou a todos. Todos exceto Rebeca. Após a reunião, Bia voltou para sua mesa, ainda processando o que acabara de acontecer. Ela não podia acreditar que não apenas sobreviveu, mas realmente impressionou o conselho. Ela estava organizando alguns papéis quando ouviu vozes baixas vindas da copa. Obviamente, ela só se saiu bem porque o Ricardo tem um interesse especial nela. Veio a voz inconfundível de Rebeca. Você realmente acha? Perguntou outra voz feminina. Ah, por favor, Jéssica. Uma secretária sem experiência fazendo uma apresentação para o conselho? Isso não é protocolo normal. É favoritismo, claro. Bia sentiu seu estômago apertar. Mas ela se saiu bem, respondeu Jéssica um pouco hesitante. Qualquer um se sairia bem com a proteção do CEO? Rebeca retrucou. Anotem o que eu digo. Ela não vai durar muito aqui. É só uma questão de tempo até essa pequena farsa ser exposta. Bia se afastou da copa sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Em questão de horas, seu sucesso se transformou em combustível para fofocas de escritório. Pelo resto da tarde, ela notou os olhares e sussurros nos corredores. O boato se espalhou como fogo em palha. Às 17h30, quando a maioria dos funcionários já tinha saído, Ricardo apareceu em sua mesa. Bia, preciso falar com você, disse ele com a voz séria. No meu escritório, apenas nós dois. O coração de Bia despencou. Era isso.
Os rumores chegaram a Ricardo e agora ela estava prestes a ser demitida. Ela o seguiu até seu escritório, sentindo como se estivesse caminhando para sua própria sentença. Ricardo fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse. Ele sentou-se atrás da mesa com os dedos entrelaçados, sua expressão solene. Ouvi alguns comentários sobre sua apresentação hoje, ele começou. Bia engoliu em seco. Senhor Almeida, eu posso explicar. Não precisa. Ricardo interrompeu. Sua apresentação foi excelente, criativa, envolvente e eficaz. Bia piscou confusa. Então não estou sendo demitida? Ricardo inclinou a cabeça ligeiramente. Por que você pensaria isso? Bem, os rumores. As pessoas estão dizendo que só me saí bem por causa de favoritismo. Ricardo recostou-se na cadeira, estudando seu rosto. E o que você acha disso? Acho injusto, respondeu Bia, encontrando sua coragem. Talvez não tenha sido a apresentação mais técnica do mundo, mas foi honesta e funcionou. Ricardo ficou em silêncio por um momento, depois se inclinou para a frente. Bia, posso te perguntar algo pessoal? Ela assentiu. Quem é você de verdade? A pergunta a pegou de surpresa. O que você quer dizer? Você apareceu aqui descalça, transformou sua falta de experiência em charme, conquistou uma sala cheia de executivos céticos e agora está lidando com fofocas de escritório com a mesma graça. Quem é você de verdade? Bia respirou fundo. Sou alguém que cresceu aprendendo que a vida não vem com um manual de instruções, disse ela, sua voz ganhando força. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar e aprendi cedo que você pode reclamar da mão que lhe foi dada ou jogá-la da melhor maneira possível. Ricardo ouvia em silêncio. Não tenho o histórico mais impressionante ou a experiência mais relevante, ela continuou. Mas tenho algo que talvez seja mais raro: autenticidade. Não finjo ser alguém que não sou. Não sou boa em política de escritório ou sorrisos falsos. Apenas trabalho duro e espero que isso seja suficiente. Ricardo a observou por um longo momento. E quando as pessoas questionam sua capacidade? Eu provo que estão erradas, disse Bia sem hesitar. Como fiz hoje. Ricardo sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Foi exatamente o que você fez. Bia sentiu uma onda de alívio. Então posso manter meu emprego. Bia, disse Ricardo enquanto se levantava. Você fica, não se preocupe. Ao sair do escritório, Bia não conseguia parar de sorrir. Talvez, apenas talvez, ela realmente pertencesse àquele lugar. Depois que ela saiu, Ricardo ficou na janela, observando-a organizar sua mesa através do vidro. Havia algo em sua honestidade que o desarmava completamente. Fazia anos que ninguém falava com ele de forma tão direta, sem nenhuma agenda oculta. Bia bateu na porta e entrou com alguns documentos. Contratos da Thompson Industries para sua revisão, disse ela colocando a pasta em sua mesa. Ricardo se virou da janela. Bia, posso te perguntar outra coisa? Ela o olhou com curiosidade. Claro, desde que não seja sobre matemática avançada. Meu cérebro ainda está se recuperando da apresentação de hoje. Ricardo quase sorriu. Como você consegue manter seu senso de humor em todas as situações? Bia sentou-se na cadeira em frente à sua mesa. Você quer a resposta honesta ou a versão para cartão de Natal? A honesta. Porque a outra opção é chorar e estraga o rímel. E um bom rímel é caro. Ricardo riu uma risada genuína que o pegou de surpresa. E além disso, continuou Bia, aprendi que quando você ri de situações difíceis, elas perdem um pouco do poder sobre você. É como tirar as pilhas do controle remoto de uma criança mimada. Ricardo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você tem uma maneira muito única de ver a vida. É o que acontece quando você aprende cedo que a vida não segue um roteiro. Minha mãe costumava dizer que podemos ser vítimas de nossas circunstâncias ou diretoras de nosso próprio caos. Ela parece uma mulher sábia. Ela era, disse Bia suavemente. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Ricardo sentiu uma dor familiar no peito. Sinto muito. Obrigada. E você, família grande, imagino que um CEO de sucesso deva ter vindo de uma dinastia de negócios. Ricardo hesitou.
Ele raramente falava sobre sua vida pessoal, mas havia algo em Bia que o fazia querer se abrir. Na verdade, não. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer também. Bia olhou para ele com genuína compaixão. Nossa, sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi, meu pai. Ele se fechou depois disso. O trabalho se tornou sua maneira de lidar com a dor e eventualmente se tornou a minha também. E agora ele ainda está por aqui. Ricardo balançou a cabeça. Ele faleceu há 5 anos. Ataque cardíaco. Ele estava no escritório até sua última hora. Bia ficou em silêncio por um momento. Então, de certa forma, você meio que herdou a solidão junto com a empresa. A observação o pegou de surpresa pela precisão. Essa é uma maneira de colocar. E o conselho aposto que eles adoram ter alguém tão jovem comandando tudo. Ricardo deu uma risada amarga. Adorar é uma palavra forte. Eles toleram desde que os lucros continuem vindo, mas há sempre pressão. Cada decisão é questionada. Cada contratação. Bia inclinou a cabeça. Cada contratação. Como eu... Especialmente você. Porque eu não me encaixo no mundo corporativo perfeito deles. Porque você é real, disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. E isso os assusta. Bia sorriu. Bem, para o que vale, eu também me assusto às vezes. Ontem tentei fazer café e de alguma forma quebrei a máquina. Ainda não sei como. Ricardo riu de novo, sentindo-se mais leve do que em meses. Como você faz isso? O que quebrar eletrodomésticos é um dom. Não. Como você me faz rir quando eu deveria estar estressado com 1000 outras coisas. Bia olhou para ele por um momento. Talvez porque você precise rir mais. A vida já é complicada o suficiente sem levar tudo tão a sério o tempo todo. Ricardo a observava sentindo algo mudar dentro dele. Ele não se sentia tão humano há anos. No dia seguinte, Bia estava voltando do almoço quando viu algo que a fez parar no corredor. Rebeca estava saindo da sala do conselho carregando uma pasta marrom grossa. Ela olhou ao redor como se tivesse acabado de fazer algo que não deveria. Bia se escondeu atrás de um pilar, observando enquanto Rebeca se dirigia rapidamente para o elevador. Havia algo em sua postura que gritava missão secreta. Interessante, Bia murmurou. O que a Rainha do Gelo estava fazendo na sala do conselho com aquela pasta? Ela tentou não pensar nisso e voltou ao trabalho, mas a sensação estranha permaneceu com ela durante toda a tarde. 3 dias depois, Ricardo apareceu em sua mesa, sua expressão séria, tão séria que fez o estômago de Bia despencar. Bia, preciso falar com você, disse ele. Seu tom era formal novamente. Agora. Bia o seguiu até seu escritório tentando ler seu rosto. Ricardo fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse. Recebi algumas informações preocupantes sobre você, disse ele sentando-se atrás de sua mesa. O coração de Bia começou a acelerar. Que tipo de informação? Ricardo abriu uma pasta em sua mesa. O conselho recebeu um relatório detalhado questionando sua competência e suas intenções aqui na empresa. Bia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Minhas intenções. De acordo com este relatório, você demonstrou grave inexperiência, cometeu erros deliberados para chamar a atenção. Ricardo pausou. Supostamente usou manipulação emocional para influenciar minhas decisões. Bia se levantou indignada. O que? Isso é completamente ridículo. Quem escreveu essa ficção? O relatório é anônimo, disse Ricardo observando sua reação. Claro que é, Bia zombou. Porque as pessoas que espalham mentiras geralmente não têm coragem de assinar o nome. Ricardo fechou a pasta. Bia, preciso que você seja completamente honesta comigo. Há alguma verdade em alguma dessas acusações? Bia o olhou diretamente nos olhos. Você me conhece, Ricardo? Pelo menos um pouco, disse Bia, sua voz firme, mas ferida. Eu sou muitas coisas. Desajeitada, às vezes impulsiva. Definitivamente não a funcionária mais convencional que você já teve, mas manipuladora, mentirosa, sabotadora. Ela balançou a cabeça, a mágoa em seus olhos. Se você acredita que sou capaz disso, então talvez não me conheça tão bem quanto eu pensava. Ricardo a observou por um longo momento, depois se levantou. Eu sei que você não é nada disso, disse ele com firmeza. Como pode ter tanta certeza?
Porque manipuladores não admitem seus erros, eles não aparecem em entrevistas descalços e definitivamente não brincam sobre morrer em um elevador. Bia sentiu uma onda de alívio. Então você não acredita no relatório? Nem uma única palavra, respondeu Ricardo, mas preciso descobrir quem está por trás disso. Eu tenho um palpite, disse Bia, lembrando-se do momento que presenciara mais cedo. Rebeca, eu a vi saindo da sala do conselho alguns dias atrás com uma pasta muito suspeita. Ela parecia ter sido pega fazendo algo errado. Ricardo assentiu. Vou falar com ela. 1 hora depois, Ricardo chamou Rebeca para seu escritório. Ela entrou com seu sorriso profissional de sempre, mas Ricardo notou a tensão em seus ombros. Sente-se, Rebeca, disse ele apontando para a cadeira. Claro, Ricardo. Como posso ajudar? Ricardo colocou o dossiê na mesa entre eles. Você reconhece isso? O rosto de Rebeca empalideceu ligeiramente, mas ela manteve a compostura. Parece um relatório do conselho, disse ela com fingida indiferença. É um relatório anônimo, cheio de acusações graves contra a Bia. Curiosamente, a linguagem usada espelha coisas que já ouvi você dizer mais de uma vez. Rebeca ergueu o queixo. Se minhas observações profissionais coincidem com as preocupações do conselho, talvez você devesse considerar que são válidas. Ricardo recostou-se na cadeira. Rebeca, você trabalha aqui há 8 anos. Sempre foi competente. Mas isso... Ele bateu no dossiê. Isso é mesquinho e sem fundamento. Estou apenas protegendo os interesses da empresa, respondeu Rebeca. Mas sua voz estava perdendo a força. Não, você está sabotando uma colega por ciúme pessoal, disse Ricardo com a voz firme. E isso acaba agora. Rebeca levantou-se abruptamente. Você vai se arrepender de protegê-la, Ricardo. Ela não é quem você pensa que é. E você não é quem eu pensava que era, Ricardo retrucou. Agora, sugiro que você refoque sua energia em suas próprias responsabilidades. Rebeca saiu do escritório, seus passos rígidos de frustração. Ricardo sabia que seu orgulho não deixaria isso passar facilmente. Isso não tinha acabado, mas era um começo. Na segunda-feira seguinte, Ricardo se aproximou da mesa de Bia com um olhar determinado. Preciso que você venha comigo em uma viagem de negócios, disse ele sem preâmbulos. Bia ergueu os olhos dos documentos que estava organizando. Uma viagem para onde? Nova York. Temos uma reunião crucial com a Hamilton e Associados na quinta-feira. O acordo está praticamente perdido e preciso de toda a ajuda para salvá-lo. Bia piscou algumas vezes tentando processar. Você me quer alguém que uma vez quebrou uma máquina de café para ajudar a salvar um contrato importante. Exatamente, disse Ricardo. Sua apresentação na semana passada provou que você tem uma perspectiva única. Às vezes é isso que faz a diferença. Bia sentiu uma mistura de orgulho e puro terror. Ok, quando partimos. Quarta-feira de manhã, voo às 8 horas. Bia perguntou como se ele tivesse acabado de sugerir voar para Marte. Da manhã, Ricardo confirmou tentando não sorrir. Na quarta-feira, Bia chegou ao aeroporto de Guarulhos com 2 horas de antecedência determinada a não estragar nada. Ela havia checado tudo 3 vezes: passagem, documentos, bagagem. O que ela não esperava era como sua ansiedade a transformaria em uma versão ainda mais exagerada de si mesma. Primeiro, ela confundiu o balcão de check-in da Latam com o da Gol e insistiu por 5 minutos inteiros que seu voo estava no sistema deles, até que a atendente pacientemente apontou que ela estava na companhia aérea errada. Desculpe, ela murmurou para Ricardo, que assistira a tudo. Aparentemente, quando estou nervosa, desenvolvo um tipo muito seletivo de dislexia. Em seguida, na fila de segurança, ela acionou o detector de metais 3 vezes seguidas. Senhora, preciso que retire seus sapatos, disse o agente da Polícia Federal. Já tirei, respondeu Bia confusa. E o cinto? Tirei também. E sua jaqueta? Bia olhou para baixo e percebeu que ainda estava usando seu blazer com botões de metal. Ah, certo. Deve ser isso. Ela murmurou, tirando-o. Enquanto Ricardo estava do outro lado, balançando a cabeça com um olhar divertido no rosto. O auge das desventuras de Bia veio no portão de embarque.
Ela pegou uma mala preta idêntica à sua, apenas para descobrir já no avião que pertencia a um empresário que agora tinha sua coleção de sapatos desconfortáveis e ela tinha os ternos tamanho 48 dele. Bem, pelo menos agora tenho as roupas certas para a reunião. Bia sussurrou para Ricardo enquanto a comissária de bordo tentava resolver as coisas. Assumindo que você não se importe que eu pareça uma criança brincando de se vestir no armário do pai. Ricardo riu baixinho. Como você consegue transformar cada situação simples em uma comédia de erros? É um dom, disse Bia com um dar de ombros. Minha mãe costumava dizer que se o caos fosse um talento, eu seria uma virtuose. Em Nova York, depois de finalmente resolverem a situação da mala, o que envolveu uma corrida rápida ao shopping mais próximo para Bia, comprar algo apropriado para o trabalho, eles se dirigiram aos escritórios da Hamilton e Associados. Bia estava visivelmente nervosa no elevador. E se eu estragar tudo? Ela perguntou, ajustando seu novo terno pela 5ª vez. Você não vai, disse Ricardo confiante. Como pode ter tanta certeza? Por que você não finge ser alguém que não é? E é exatamente disso que precisamos para reconquistar esses clientes. A sala de reuniões da Hamilton e Associados era intimidadora. Vidro do chão ao teto, uma vista panorâmica de Manhattan e 3 executivos sérios que pareciam ter ensaiado suas expressões desconfiadas em frente a um espelho. Senhor Almeida, cumprimentou João Hamilton, o sócio sênior. Esperamos que você tenha uma proposta muito convincente. Francamente, após os problemas do último trimestre, estamos considerando outras opções. Ricardo fez sua apresentação, técnica e bem estruturada, mas Bia podia dizer que não estava surtindo efeito. As expressões permaneceram rígidas e ela notou Ricardo ficando mais tenso a cada slide. Então João se virou para ela. E você é? Bia Souza, assistente do Sr. Almeida. Ela respondeu levantando-se. Você tem algo a acrescentar? Bia olhou para Ricardo, que lhe deu um aceno encorajador. Ela respirou fundo e decidiu ser ela mesma. Na verdade tenho, disse ela indo para a frente da sala. Posso lhes perguntar uma coisa. Por que vocês realmente querem cancelar o contrato conosco? João pareceu surpreso com sua franqueza. Bem, houve atrás os problemas de comunicação. Certo, Bia interrompeu gentilmente. Então não é sobre dinheiro ou qualidade do produto. É sobre confiança. Ela gesticulou para a vista deslumbrante da cidade. Vocês construíram esta empresa com base em relacionamentos, não é? Imagino que cada cliente importante começou com uma conversa honesta, não com uma apresentação de PowerPoint. Os executivos se entreolharam. Continue, disse Mariana, a segunda sócia. Bia sorriu. Nós cometemos erros. Não vou fingir que não. Mas aqui está o ponto. Nós aprendemos com eles e agora não queremos apenas consertar o que deu errado. Queremos construir algo mais forte. Ela apontou para Ricardo. Este homem não dorme bem há semanas tentando descobrir como consertar o que estragamos. Não porque ele precise, mas porque ele realmente se importa com o sucesso de vocês. Bia pegou um marcador e foi até o quadro branco. Deixem-me mostrar exatamente como podemos reconstruir essa relação passo a passo. Nos 20 minutos seguintes, ela delineou um plano de recuperação que combinava soluções práticas com o toque certo de humanidade, algo que Ricardo nunca tinha visto em uma apresentação corporativa. Quando ela terminou a sala, ficou em silêncio. João inclinou-se para a frente. Essa foi a apresentação mais honesta que já vimos, disse ele lentamente. E a mais eficaz, acrescentou Mariana sorrindo pela primeira vez. 2 horas depois, eles saíram do prédio com o contrato não apenas renovado, mas expandido. Bia disse Ricardo no momento em que entraram no táxi. O que você acabou de fazer foi extraordinário. Eu só fui honesta, ela respondeu, ainda tentando processar o que tinha lhe acontecido. Foi muito mais do que isso. Você salvou uma relação de negócios de 1 ano. Bia sorriu. Bem tecnicamente, nós salvamos. Eu só trouxe o caos organizado. Você trouxe a competência. Ricardo olhou para ela com uma profundidade que fez seu coração acelerar. Você realmente se subestima. De volta ao hotel, eles descobriram uma última surpresa. Uma confusão na reserva os colocou no mesmo quarto.
Aparentemente, o sistema registrou um quarto duplo para o senhor e a senhora Almeida, disse a recepcionista claramente envergonhada. Bia e Ricardo se entreolharam. Podemos consertar isso facilmente, Ricardo começou. Na verdade, acrescentou a recepcionista, estamos lotados por causa de uma convenção. Não há outros quartos disponíveis esta noite. Bia suspirou. Claro, porque meu dia claramente precisava de um pouco mais de comédia. Ricardo virou-se para ela. Eu posso encontrar outro hotel. Não seja ridículo, Bia interrompeu. Somos adultos. Podemos dividir um quarto por uma noite sem transformar isso em um drama de Hollywood. A tensão no quarto era espessa. 2 camas, mas o espaço parecia menor do que deveria. Vou tomar um banho, disse Ricardo pegando suas coisas. Enquanto ele estava no banheiro, Bia sentou-se na cama tentando processar o dia. A apresentação, o elogio de Ricardo. E agora isso. Quando Ricardo saiu, vestindo apenas uma calça de pijama e uma camiseta, Bia sentiu sua respiração falhar por um momento. Quer pedir serviço de quarto? Ele perguntou, aparentemente inconsciente do efeito que estava causando. Claro, disse ela, esperando que sua voz soasse normal. Durante o jantar, eles conversaram sobre trabalho, a cidade um pouco de tudo e de nada. Os silêncios não eram constrangedores, mas havia uma faísca no ar que nenhum dos dois abordou. Bia, disse Ricardo de repente mais sério. Sim. Obrigado por hoje, por tudo. Eles estavam sentados no sofá do quarto mais perto do que provavelmente deveriam. Ricardo estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto. Ricardo, Bia sussurrou. Ele se inclinou e por um momento o tempo parou. Seus lábios estavam a poucos centímetros de distância quando Bia de repente se afastou. Não podemos, disse ela levantando-se rapidamente. Eu trabalho para você. Isso só tornaria tudo complicado. Ricardo olhou para ela, a respiração irregular. Você está certa? Disse ele finalmente. Desculpe. Você não tem que se desculpar, disse Bia, embora sua voz tremesse. É só complicado. Mas mesmo enquanto ela dizia, ambos sabiam que algo entre eles havia mudado para sempre. O que quer que fosse não podia mais ser ignorado. De volta ao escritório na sexta-feira, Bia estava fazendo o possível para fingir que nada havia acontecido em Nova York. O problema era que toda vez que Ricardo passava por sua mesa, ela sentia um rubor subir pelo pescoço. E toda vez que ele falava com ela, sua voz tinha um tom áspero como se tivesse engolido areia. Bom dia, Bia, disse Ricardo parando em sua mesa com alguns documentos. Bom dia, senhor Almeida. Ela respondeu formal demais. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Senhor Almeida, desde quando estamos usando títulos formais de novo? Bia fingiu estar profundamente concentrada em organizar grampeadores que já estavam perfeitamente alinhados. Bem, estamos no trabalho. Temos que ser profissionais, certo? Ricardo olhou para ela por um momento, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Certo, profissionalismo. Ele se afastou, mas Bia podia sentir a mudança no ar. Era como se houvesse uma corrente invisível conectando-os e cada pequeno movimento só tornava a tensão mais forte. Ao longo da manhã, Bia percebeu que não era a única que sentia isso. As pessoas no escritório estavam prestando mais atenção em como ela e Ricardo interagiam, especialmente Rebeca, que observava como um falcão faminto. Na hora do almoço, Bia estava no elevador quando Jéssica, do marketing, entrou. Então, como foi Nova York? Ela perguntou com um sorriso curioso. Produtivo, respondeu Bia, tentando parecer casual. Conseguimos renovar o contrato da Hamilton. Ouvi dizer que você arrasou na apresentação. Foi um trabalho em equipe. Jéssica murmurou com aquele tom que diz. Sei que tem mais coisa aí. Deve ter sido um trabalho em equipe muito próximo. Bia sentiu seu alarme interno disparar. Como qualquer apresentação profissional, disse ela, talvez rápido demais. O sorriso de Jéssica se alargou. Claro, profissional. Quando as portas do elevador se abriram, Bia quase correu para fora, mas podia sentir os olhos de Jéssica em suas costas o caminho todo. Na segunda-feira, os rumores haviam se espalhado como um vírus em um computador antigo. Bia continuava ouvindo pedaços de conversas nos corredores. Ficaram bem próximos em Nova York. Ela subiu rápido demais. Você acha que é realmente só sobre as habilidades dela?
Bia tentou ignorar, mas era como tentar ignorar um alarme de incêndio. Impossível. Rebeca, é claro, aproveitou todas as oportunidades para atiçar as chamas. Bem, ela subiu na hierarquia rápido, disse Rebeca na copa alto o suficiente para Bia ouvir do corredor. De descalça na entrevista a voar com o CEO em poucas semanas. Impressionante. Talvez ela seja apenas muito boa em seu trabalho, disse Emília do RH. Ah, tenho certeza de que ela é muito boa, respondeu Rebeca, seu tom cheio de sugestão. A verdadeira questão é boa em que exatamente? Bia queria entrar naquela copa e dizer algumas coisas das quais se arrependeria, mas sabia que manter sua dignidade era mais importante do que ter a última palavra. Na terça-feira, durante a reunião semanal do departamento, as coisas chegaram ao auge. Rebeca fez questão de questionar publicamente a decisão de Ricardo de levar Bia a Nova York. Ricardo não teria feito mais sentido levar alguém com mais experiência a uma reunião tão importante. Perguntou Rebeca, exibindo seu sorriso falso característico. A sala ficou em silêncio. Bia sentiu todas as cabeças se virarem em sua direção. Ricardo recostou-se na cadeira, seu rosto assumindo aquela expressão fria e indecifrável que Bia vira em seu primeiro dia. Rebeca, disse ele, sua voz calma, mas afiada como vidro. Posso perguntar qual é exatamente a sua preocupação? Bem. Rebeca começou seu tom encharcado de falsa polidez. Algumas pessoas podem questionar os critérios usados para selecionar funcionários para viagens corporativas importantes. Bia sentiu seu rosto queimar. Era como estar em um julgamento por crimes que não cometeu. Ricardo levantou-se lentamente da cadeira. Deixem-me deixar algo muito claro para todos nesta sala, disse ele, sua voz cortando o ar. Bia Souza conquistou seu lugar nesta empresa por talento, dedicação e competência. Sua apresentação em Nova York foi excepcional e levou diretamente à renovação de um contrato que todos nós dávamos como perdido. Os olhos de Bia se arregalaram. Ricardo a estava defendendo publicamente. Qualquer um que questione suas qualificações, ele continuou fixando os olhos em Rebeca. Deveria primeiro dar uma boa olhada em seus próprios resultados. Bia salvou uma relação de negócios de milhões de dólares. Quantos de vocês podem dizer o mesmo? A sala caiu em um silêncio pesado. Rebeca, claramente abalada, ficou visivelmente vermelha. Mas Ricardo não havia terminado. Se alguém tiver preocupações sobre minhas decisões de gestão, é mais do que bem-vindo para abordá-las diretamente comigo. Agora podemos voltar aos assuntos que realmente importam. A reunião continuou, mas Bia mal ouviu uma palavra. A defesa feroz de Ricardo fora tão absoluta que não havia mais espaço para dúvidas, pelo menos não na sala de reuniões. O verdadeiro problema era que sua defesa apaixonada apenas adicionou mais lenha aos rumores que já circulavam. Após a reunião, Bia correu para o banheiro, precisando de um momento para respirar. Ela estava lavando as mãos quando a porta se abriu e Ricardo entrou. Ricardo, este é o banheiro feminino, disse ela assustada. Preciso falar com você, ele respondeu, ignorando o protocolo. Sobre a reunião. Olha, eu aprecio você me defender, mas você percebe que agora todo mundo está convencido de que há algo acontecendo entre nós, certo? Ricardo se aproximou. E se houver, o coração de Bia deu um pulo. Ricardo? Bia, não consigo parar de pensar em você, disse ele, sua voz baixa e intensa. Em Nova York, naquele quarto, eu queria te beijar mais do que queria respirar. E Bia engoliu em seco. Não podemos ter essa conversa aqui. Então, onde podemos tê-la? Em lugar nenhum, ela respondeu. Mas até para seus próprios ouvidos, sua voz carecia de convicção. Ricardo deu um passo mais perto. Você sente isso também. Eu sei que sente. Bia olhou em seus olhos e viu algo que a aterrorizou: vulnerabilidade. Ricardo Almeida, o C, e o frio e calculista. Estava se expondo. Claro que sinto, ela sussurrou. Mas isso não muda o fato de que isso é complicado, perigoso. Por quê? Porque você é meu chefe. Porque metade da empresa já acha que estou subindo na vida dormindo com você. Porque se isso explodir não é apenas um término. É toda a minha carreira em jogo. Ricardo tocou suavemente seu braço. Bia, você me faz querer ser diferente. Mais humano. Não sinto isso há anos. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Isso não era apenas atração.
Era algo mais profundo e assustador. Ricardo, Ela começou, mas foi interrompida quando a porta do banheiro se abriu. Emília do RH entrou e congelou. Oh, desculpe, eu volto depois. Ricardo suspirou. Não, tudo bem. Estávamos apenas encerrando uma discussão de trabalho. Ele deu a Bia um último olhar. Pense no que eu disse. Depois que ele saiu, Emília se aproximou dela. Você está bem. Bia olhou para seu reflexo no espelho. Ela parecia alguém que acabara de perceber que estava no meio de uma tempestade. Honestamente, eu não sei mais. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ela sabia que Ricardo estava certo. Ela sentia algo por ele, algo forte e avassalador, e o pior de tudo, algo do qual não conseguia zombar. Algumas coisas eram simplesmente sérias demais até mesmo para ela. Na quinta-feira seguinte, Ricardo apareceu na mesa de Bia com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Bia, preciso falar com você sobre a festa anual da empresa, disse ele, inclinando-se ligeiramente contra sua mesa. A festa. Bia repetiu como se ele tivesse mencionado algum tipo de rito cerimonial antigo. É neste sábado evento formal no Four Seasons. Todos os funcionários estão convidados, mas... Ele hesitou. Gostaria que você fosse como minha acompanhante. Bia quase derrubou sua xícara de café. Sua acompanhante como em... Acompanhante. Ricardo deu um leve sorriso. Como em... Você estaria ao meu lado oficialmente. O pânico subiu pela garganta de Bia. Ricardo, você percebe que isso vai confirmar todos os rumores que as pessoas já têm sobre nós, certo? Talvez, disse ele baixando a voz, esteja na hora de pararmos de nos esconder. Bia olhou para ele por um longo momento. Parte dela queria dizer sim imediatamente. A outra parte estava calculando de quantas maneiras tudo isso poderia dar terrivelmente errado. E se eu disser algo inadequado? E se eu tropeçar? E se eu... Não sei derramar uma bebida em algum cliente importante. Bia, disse Ricardo gentilmente, apenas seja você mesma. É tudo o que você precisa fazer. Ela respirou fundo. Tudo bem. Mas se eu acabar dançando de forma desajeitada e me tornar o próximo meme viral da empresa, você foi avisado. Ricardo riu. Eu assumo o risco. No sábado à noite, Bia passou 2 horas decidindo o que vestir. Ela tinha exatamente um vestido que poderia ser considerado remotamente apropriado para um evento formal, um simples vestido preto que ela comprou no ano anterior para o funeral de sua tia. Perfeito, ela murmurou para o espelho. Nada diz festa chique como um vestido de luto, mas quando se olhou de novo teve que admitir que não estava tão ruim. O vestido valorizava sua silhueta e ela conseguiu domar seu cabelo em algo que quase lembrava um penteado sofisticado. Ricardo a buscou às 19 horas e quando Bia abriu a porta, a expressão em seu rosto a fez corar. Você está. Ele começou depois, balançou a cabeça. Linda. Obrigada, disse ela pegando sua pequena bolsa. Você também não está nada mal. Esse smoking quase te faz parecer civilizado. Ricardo riu. Quase. Bem, você ainda tem aquela expressão de calculando margens de lucro enquanto escova os dentes. O salão de festas do Four Seasons era impecável. Iluminação suave, decoração elegante e funcionários da A e Z que Bia mal reconhecia em trajes formais. Uau! Ela sussurrou para Ricardo. Todos parecem ter saído de uma revista de moda. Sinto-me uma fraude. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um, respondeu Ricardo, colocando a mão gentilmente em suas costas enquanto a guiava para dentro. Bia notou imediatamente os olhares. Alguns curiosos, outros surpresos, outros inconfundivelmente desaprovadores. Rebeca, usando um vestido vermelho ousado que gritava "Olhem para mim", estava olhando na direção deles como se pudesse incendiar Bia com os olhos. Acho que sua presença não passou despercebida. Ricardo murmurou ao seu lado. Sinto-me como um animal no zoológico. Bia murmurou de volta. Exceto que em vez de amendoins, eles estão jogando rumores. Durante o jantar, Bia fez o seu melhor para manter uma conversa educada com os outros diretores e seus cônjuges. Estava indo relativamente bem, até que ela se levantou para cumprimentar a esposa do CFO e o salto de seus sapatos quebrou com um estalo audível. Ah, não! Bia gemeu, agarrando-se ao encosto da cadeira para se equilibrar. Isso está oficialmente se tornando um padrão.
A mesa inteira se virou para olhar. Bia desejou poder desaparecer sob a toalha da mesa. Desculpem, disse ela tentando manter a dignidade enquanto visivelmente se inclinava para um lado. Aparentemente meus sapatos têm vontade própria e escolhem se autodestruir em momentos críticos. Em vez do silêncio constrangedor que ela esperava, a mesa explodiu em risadas. Risadas genuínas. Isso aconteceu comigo no meu casamento, disse Mariana, a esposa do diretor de marketing. Bem no meio dos votos. Pelo menos não aconteceu durante sua apresentação, acrescentou Roberto rindo. Imagine explicar isso para o conselho. Bia sorriu percebendo que seu pequeno desastre havia, ironicamente, quebrado a formalidade rígida da mesa. Ricardo inclinou-se para ela. Quer que eu busque um band-aid do kit de emergência da vida? Muito engraçado, respondeu Bia, mas ela também estava sorrindo. Após o jantar, enquanto a música começava, Bia observava os casais elegantemente vestidos deslizarem pela pista de dança como cisnes em um lago. Eu não sei dançar, disse ela a Ricardo quando ele se aproximou. Nem eu! Ele mentiu descaradamente. Ricardo, você cresceu em uma família rica. Tenho certeza de que teve aulas de dança de salão. Talvez, ele admitiu. Mas nunca dancei com alguém descalço. Bia olhou para baixo e riu. Ela havia tirado os sapatos após o incidente. Bem, pelo menos sabemos que não vou quebrar outro salto esta noite. Ricardo estendeu a mão. Vamos tentar. Na pista de dança, Bia tentou seguir a liderança de Ricardo, mas era como ensinar física quântica a um hamster. Ela pisou nos pés dele, virou para o lado errado e em um ponto até se enrolou na própria saia. Desculpe, ela riu enquanto Ricardo a desembaraçava. Eu avisei. Sou um desastre. Você está sendo encantadora, disse Ricardo, puxando-a um pouco mais para perto. Essa é uma forma educada de dizer que eu danço como um pinguim bêbado. Você dança como alguém que não tem medo de rir de si mesma. Ao redor deles, Bia podia ver outros casais sorrindo enquanto observavam ela e Ricardo balançarem desajeitadamente. Mas não havia julgamento, apenas algo surpreendentemente caloroso, algo gentil. Acho que nos tornamos o entretenimento desta noite, ela sussurrou. Não me importo, disse ele com os olhos fixos nos dela. Algo mudou entre eles. A música continuou, mas soava mais distante agora. A sala lotada parecia desaparecer, até que parecia que apenas os dois permaneciam. Apenas Bia, apenas Ricardo. E o espaço entre eles desaparecendo lentamente. Ricardo parou de tentar ensinar-lhe os passos e simplesmente assegurou gentilmente, balançando ao ritmo da música. Bia disse ele suavemente. Sim, obrigado. Pelo quê? Por me lembrar que a vida pode ser divertida. Bia sentiu seu coração dar um pulo. Havia algo na maneira como Ricardo a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. No final da noite, Ricardo a acompanhou até o carro dela. O estacionamento estava quase vazio, iluminado apenas pelas luzes suaves do hotel. Bem, essa foi uma noite interessante, disse Bia, brincando nervosamente com a alça da bolsa. Foi perfeita, respondeu Ricardo. Eles ficaram ao lado do carro dela, nenhum dos dois parecendo querer que a noite acabasse. Bia, disse Ricardo aproximando-se. Ricardo, eu... Não diga nada, ele sussurrou, levantando a mão para tocar suavemente seu rosto. Apenas não diga nada por um momento. E então, finalmente, ele a beijou. Não foi hesitante ou incerto como quase fora em Nova York. Foi certo e intenso e fez Bia esquecer completamente onde estavam. Quando se afastaram, Bia estava sem fôlego. Uau! Foi tudo o que conseguiu dizer. Ricardo sorriu. Uau! É uma boa resposta. Bia olhou para ele processando o que acabara de acontecer. Ricardo, isso muda tudo. Eu sei, disse ele ainda segurando seu rosto. Você ainda se importa. Bia pensou em todas as complicações, todos os riscos, todas as razões pelas quais isso era uma péssima ideia. Então ela se inclinou e o beijou de novo. Aparentemente não. Ela murmurou contra seus lábios. Porque às vezes o coração fala mais alto que a lógica. E o coração de Bia estava gritando que Ricardo Almeida valia cada complicação. Nas semanas que se seguiram àquele beijo no estacionamento, Bia e Ricardo desenvolveram uma espécie de dança cuidadosamente coreografada de discrição. No escritório eles eram estritamente profissionais, mas havia pequenos gestos que apenas os dois entendiam.
Um olhar demorado durante as reuniões, dedos se roçando ao passarem documentos, sorrisos secretos quando ninguém estava olhando. Preciso que você organize minha agenda para a próxima semana, disse Ricardo uma manhã parado ao lado da mesa de Bia. Claro, ela respondeu profissionalmente. Alguma preferência de horário? Mantenha as tardes de quinta e sexta-feira livres, disse ele em voz baixa. Tenho planos importantes. Bia olhou para cima e viu o sorriso quase imperceptível em seus lábios. Seus planos importantes geralmente envolviam jantares tranquilos em restaurantes longe do centro da cidade. Entendido, Sr. Almeida, ela respondeu tendo que morder o lábio para não sorrir. Seus primeiros encontros foram aventuras por si só. Ricardo, acostumado a restaurantes que exigiam reservas com semanas de antecedência, viu-se sendo arrastado por Bia para o que ela chamava de joias escondidas. Este lugar parece aconchegante, disse Ricardo diplomaticamente, olhando para o pequeno restaurante italiano em um bairro da Mooca. Você quer dizer que parece barato, Bia traduziu rindo. Ricardo, nem todo lugar precisa de um manobrista e toalhas de linho para servir boa comida. Eu não estava criticando, ele se defendeu. Só nunca comi em um lugar com o menu escrito à mão em um quadro negro. Bem-vindo ao mundo real, disse Bia, pegando uma mesa perto da janela. Aqui a nona italiana na cozinha sabe seu nome, não seu saldo bancário. Ricardo observou enquanto Bia cumprimentava o garçom em italiano básico e pedia recomendações como uma cliente regular. Havia uma facilidade nela, uma maneira de se adaptar e encontrar alegria nas coisas simples que ele não experimentava há muito tempo. Como você encontrou este lugar? Ele perguntou, provando a lasanha que ele teve que admitir que estava deliciosa. Minha vizinha Dona Rosa. Ela disse que se eu não provasse a comida da neta dela, estaria perdendo o sentido da vida, explicou Bia. E, considerando que a Dona Rosa sobreviveu à Grande Depressão, 2 guerras e 4 maridos, imaginei que ela sabia do que estava falando. Ricardo riu. 4 maridos. Ela diz que os 3 primeiros foram prática para o último, que era perfeito. Eles foram casados por 40 anos até ele falecer dormindo aos 85. E o que ela faz agora? Cuida do seu jardim, alimenta gatos de rua e me dá conselhos amorosos não solicitados, disse Bia, enrolando espaguete no garfo. Semana passada ela me disse que era hora de eu fisgar um peixe grande em vez de brincar com sardinhas. Ricardo quase se engasgou com o vinho. Ela disse isso. Dona Rosa não é exatamente conhecida pela sutileza, Bia riu, mas acho que ela aprovaria você. Você definitivamente não é uma sardinha. Durante essas noites, Ricardo descobriu lados de Bia que o escritório não revelava. Ela falava sobre sua infância, como aprendeu a cozinhar ajudando a mãe sobre seus sonhos meio esquecidos de viajar pelo mundo. Sempre quis ver a aurora boreal, disse Bia uma noite enquanto caminhavam pela orla após o jantar. Parece algo tão mágico que é difícil acreditar que é real. Por que você não foi? Ricardo perguntou. Bia deu de ombros. Dinheiro, prioridades, vida. Você sabe como é. Ricardo parou de andar. Na verdade, não sei. Sempre pude ir aonde quisesse. Deve ser bom, disse Bia sem amargura. Mas talvez seja por isso que valorizo mais as pequenas aventuras. Como esta. Ela gesticulou para os dois caminhando à beira d'água. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria namorando secretamente meu chefe, eu teria sugerido terapia. Namorando? Ricardo repetiu com um sorriso. Bia corou. Não sei qual é o termo oficial para isso. Ricardo parou e a puxou gentilmente para mais perto. Eu gosto de namorando. Bia também descobriu que Ricardo carregava um peso que ela não imaginava. Durante uma noite particularmente difícil, quando um grande negócio deu errado, ela viu um lado vulnerável dele. Às vezes sinto que estou carregando as expectativas de todos. Ele confessou sentado no sofá do pequeno mais aconchegante. Apartamento de Bia. Acionistas funcionários. O legado do meu pai. É como girar pratos em varetas. E o que acontece quando você derruba um prato? Perguntou Bia, entregando-lhe uma caneca de chá de sua coleção descombinada. Todos veem. Todos julgam. Bia sentou-se ao lado dele. Você já pensou que talvez as pessoas esperem que você seja perfeito porque você sempre age como se fosse... Ricardo olhou para ela confuso.
O que você quer dizer? Você nunca deixa ninguém ver que você é humano. Quando foi a última vez que você riu de um erro seu, na frente de seus funcionários ou admitiu que não sabia de algo? Ricardo pensou por um momento. Não me lembro. Então talvez seja por isso que eles esperam a perfeição. Você nunca mostrou a eles que está tudo bem errar. E se eles perderem o respeito por mim? Bia sorriu gentilmente. Ricardo, sua equipe não te respeita porque acha que você é perfeito. Eles te respeitam porque você é competente e justo. Um pouco de humanidade só o tornaria mais relacionável. Como você faz parecer tão simples? Porque eu cresci aprendendo que fingir ser perfeito é exaustivo, disse Bia, encolhendo as pernas sob si. É mais fácil ser autenticamente imperfeito. Mas enquanto Bia e Ricardo construíam silenciosamente seu relacionamento secreto, alguém observava atentamente. Rebeca havia notado as mudanças sutis. Ricardo sorrindo mais Bia chegando ao trabalho com um ar sonhador. Os dois evitando sair do escritório juntos em horários óbvios. Ela começou a prestar atenção nos detalhes. Notou como Ricardo sempre parecia ter um motivo para passar na mesa de Bia. Como Bia voltava do almoço radiante de uma forma que não tinha nada a ver com comida. Como ambos tinham o cuidado de nunca dividir elevadores quando outros estavam presentes. Uma tarde, Rebeca decidiu agir. Ela discretamente seguiu Bia durante seu horário de almoço e a viu encontrar Ricardo a 3 quarteirões do escritório. À distância, ela os observou caminharem juntos, próximos demais para ser casual, familiares demais para ser profissional. Rebeca sorriu. Ela finalmente tinha o que precisava. Nas 2 semanas seguintes, ela documentou tudo. Fotos discretas dos dois entrando e saindo de restaurantes, chegando ao escritório cedo juntos, o que Rebeca interpretou como prova de que haviam passado a noite juntos, momentos casuais de proximidade que sozinhos significavam pouco, mas juntos pintavam um quadro claro. Em uma manhã típica de segunda-feira, Bia chegou ao escritório cantarolando baixinho. Ela passara todo o domingo com Ricardo. Primeiro em uma feira livre, onde ele comprou ingredientes para cozinhar para ela, uma tentativa hilariantemente fracassada que terminou em entrega de pizza, e depois assistindo a filmes antigos em seu sofá. Ela estava organizando sua mesa quando notou o envelope pardo. Não havia remetente, apenas seu nome digitado em letras maiúsculas. Bia o abriu com curiosidade. Dentro havia uma coleção de fotografias. Ela e Ricardo saindo de um restaurante caminhando de mãos dadas, Ricardo beijando sua testa do lado de fora de seu prédio. No fundo do envelope um bilhete simples. Eu sei o seu segredinho. Bia sentiu o sangue sumir de seu rosto. As fotos escorregaram de suas mãos trêmulas, espalhando-se por sua mesa como provas de um crime. Ela rapidamente olhou ao redor, mas o escritório estava funcionando normalmente. As pessoas estavam trabalhando, conversando, vivendo suas vidas normais. Ninguém parecia estar prestando atenção especial nela, mas alguém estava. Alguém passou semanas observando, documentando, planejando. Bia rapidamente juntou as fotos e o bilhete, enfiando-os na bolsa com o coração acelerado. Sua vida tinha acabado de ficar muito mais complicada. Bia passou o resto da segunda-feira em um estado de pânico controlado, tentando agir normalmente, enquanto suas mãos tremiam toda vez que tocava em um documento. As fotos estavam queimando um buraco em sua bolsa, mas ela não conseguia decidir se contava a Ricardo imediatamente ou se tentava descobrir quem estava por trás da chantagem primeiro. A decisão foi tomada por ela na manhã de terça-feira. Ela chegou ao escritório e encontrou pequenos grupos de pessoas sussurrando conversas que paravam abruptamente quando ela passava. Os olhares não eram apenas curiosos desta vez, eram julgadores. "Bom dia, Bia", disse Jéssica do marketing, mas seu tom era diferente. Frio. Bia forçou um sorriso. "Bom dia, Jéssica. Como foi seu fim de semana?" A pergunta estava carregada de implicação. "Tranquilo", respondeu Bia, seu estômago se apertando. Quando chegou à sua mesa, encontrou Tiago do financeiro, esperando por ela, parecendo desconfortável. "Bia, posso falar com você por um minuto?" "Claro", disse ela, embora soubesse que não queria ouvir o que quer que estivesse por vir. Tiago se aproximou baixando a voz. "Algumas fotos estão circulando. Você e o Ricardo."
Achei que você deveria saber. Bia sentiu o mundo desabar ao seu redor. Que tipo de fotos? Você sabe que tipo? Disse Tiago gentilmente. Olha, eu não me importo com sua vida pessoal, mas as pessoas estão falando. E Bia sentou-se pesadamente na cadeira. Até que ponto? Isso se espalhou. Praticamente todo mundo já viu. Sinto muito, Bia. Pelo resto da manhã, Bia tentou trabalhar, mas era impossível ignorar os sussurros. Os olhares de soslaio, as conversas que terminavam abruptamente sempre que ela se aproximava. Era como se ela estivesse usando uma roupa com uma mancha enorme que todos podiam ver, exceto ela. Ricardo ainda não havia chegado. Ele estava em uma reunião externa e Bia não tinha certeza se estava aliviada ou ainda mais ansiosa por causa disso. Às 10h30, Sara do RH foi até sua mesa. Bia, preciso falar com você. Agora. Bia seguiu Sara até uma pequena sala de conferências onde 2 membros do conselho já estavam sentados. Carlos Morrison, o presidente do conselho, e Patricia Wells, a vice-presidente. Por favor, sente-se, disse Carlos com expressão séria. Bia sentou-se, sentindo-se como uma aluna enviada à sala do diretor. Bia, Carlos começou, chegou ao nosso conhecimento que você está envolvida em um relacionamento inadequado com o Sr. Almeida. Bia engoliu em seco. Sr. Morrison, eu posso explicar. As fotografias falam por si, interrompeu Patrícia. Este tipo de comportamento é inaceitável em nossa empresa. Com todo o respeito, disse Bia encontrando sua voz, minha vida pessoal. Deixa de ser pessoal quando envolve o CEO da empresa, cortou Carlos. Cria conflitos de interesse e preocupações sobre favoritismo potenciais, questões legais. Bia sentiu lágrimas de frustração queimarem atrás de seus olhos. Eu nunca pedi tratamento especial, nunca usei meu relacionamento com o Ricardo para. Senhor Almeida. Patrícia corrigiu friamente. Senhor Almeida, repetiu Bia, para obter qualquer vantagem profissional. Suas intenções não importam, disse Carlos. A percepção é tão importante quanto a realidade. A porta se abriu e Ricardo entrou, sua expressão mudando instantaneamente quando viu a cena. O que está acontecendo aqui? Ricardo Carlos se levantou. Precisamos falar com você sobre as fotografias. Bia observou Ricardo ficar tenso. Seus olhos rapidamente encontraram os dela antes de se virarem para o conselho. Que fotografias? Patrícia deslizou uma das fotos pela mesa. Era uma das mais íntimas. Ricardo beijando a testa de Bia em frente ao prédio dela. Ricardo olhou para a foto, depois para Bia, que estava claramente angustiada. Onde vocês conseguiram isso? Isso importa menos do que o fato de que existe, disse Carlos. Ricardo, esta é uma grave violação do protocolo corporativo. Minha vida pessoal não é assunto da empresa, respondeu Ricardo, sua voz perigosamente calma. É quando afeta sua capacidade de liderar com imparcialidade, retrucou Patrícia. Os funcionários estão questionando cada decisão que você tomou envolvendo a senhorita Souza. Bia levantou-se de repente. Parem, disse ela, sua voz mais alta do que pretendia. Parem de falar de mim como se eu não estivesse na sala. Todos se viraram para ela. Vocês querem a verdade? Bia continuou, sua voz tremendo de raiva. Sim, Ricardo, e eu estamos em um relacionamento, e sim, começou depois que ele me contratou. Mas eu conquistei minha posição aqui por mérito próprio. Salvei o contrato da Hamilton com minhas habilidades, não por causa de favores pessoais. Bia, você não precisa. Ricardo começou. Sim, eu preciso. Ela interrompeu. Porque aparentemente minha reputação profissional vale menos do que fofoca de corredor. Ela se virou para encarar o conselho. Vocês querem minha demissão, podem ficar. Mas não vou aceitar que meu trabalho seja questionado apenas por causa de quem eu me apaixonei. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo levantou-se lentamente. Se alguém vai sair, disse Ricardo, serei eu. Ricardo. Não. Bia começou. Ela está certa, disse Ricardo, fixando os olhos em Carlos. Bia conquistou seu lugar aqui. Ela é mais do que apenas minha funcionária. É alguém que eu admiro e respeito profissional e pessoalmente. E se vocês não conseguem ver a competência dela além do nosso relacionamento pessoal, então o problema não é dela. Patrícia pareceu chocada. Ricardo.
Você está arriscando sua posição por uma mulher extraordinária. Ricardo terminou com firmeza. E se isso for um problema para o conselho, então talvez eu não seja o CE. O que vocês precisam? Carlos se levantou. Ricardo, você está sendo emocional. Precisamos de uma decisão racional aqui. Esta é minha decisão racional, respondeu Ricardo. A Bia fica ou nós dois saímos. Após a tensa reunião, Ricardo e Bia deixaram a sala juntos, mas o clima entre eles era pesado. Você não deveria ter feito isso, disse Bia assim que chegaram ao elevador. Feito o quê? Defendido você. Arriscado sua carreira por mim. Ricardo apertou o botão do elevador com mais força do que o necessário. Minha carreira não significa nada se não posso proteger as pessoas que importam para mim. Mas Bia já estava balançando a cabeça. É exatamente disso que eles estavam falando. Você está tomando decisões com base na emoção. E daí se estou... Ricardo virou-se para ela. Talvez seja a hora de pararmos de fingir que a vida pessoal e profissional podem ser completamente separadas. O elevador chegou, mas Bia não entrou. Ricardo, preciso de tempo para pensar. Pensar em quê? Em tudo isso. No que significa. No que pode te custar. Ricardo segurou a porta do elevador aberta. Bia, não deixe que eles te façam duvidar do que temos. Não é sobre o que temos, disse ela, as lágrimas finalmente transbordando. É sobre o preço que você vai pagar por isso. Bia se afastou do elevador, deixando Ricardo observá-la se afastar com um desespero crescente nos olhos. Naquela tarde, depois de descobrir discretamente que Rebeca estava por trás das fotos vazadas, Ricardo a confrontou. O resultado, sua demissão imediata. Mas o estrago já estava feito. Bia arrumou suas coisas em silêncio, ignorando os olhares curiosos dos colegas de trabalho. Quando Ricardo voltou de sua reunião no RH sobre Rebeca, encontrou apenas um bilhete em sua mesa. Preciso de tempo para pensar. Não me procure. Ricardo sentou-se pesadamente em sua cadeira, olhando para a cidade agora estranhamente vazia sem Bia por perto. Ela tinha ido embora. E pela primeira vez, Ricardo Almeida não sabia como consertar o problema mais importante de sua vida. 3 dias se passaram sem notícias de Bia. 3 longos dias que pareceram meses. Ele ligou inúmeras vezes, mas ela não atendeu. Ele foi ao apartamento dela, mas sua vizinha, Dona Rosa, disse-lhe que Bia tinha saído para pensar e não disse quando voltaria. Você é o peixe grande, disse Dona Rosa, olhando Ricardo através da porta de tela. Aquele que causou todo esse drama. Senhora, a senhora sabe para onde ela foi? Ricardo perguntou desesperado. Ah, agora você quer saber. Dona Rosa bufou. Homens fazem a bagunça e vêm correndo atrás quando a mulher desaparece. Por favor, disse Ricardo. Eu preciso falar com ela. Dona Rosa o estudou por um longo momento. Ela está onde sempre vai quando precisa clarear a cabeça. No centro comunitário do bairro onde cresceu, ajudando com as crianças. Ricardo dirigiu por 40 minutos até chegar a Moca, o bairro onde Bia cresceu. O centro comunitário era um prédio modesto, mas bem conservado, com desenhos de crianças colados nas janelas. Lá dentro ele seguiu o som de risadas até encontrar uma sala onde Bia estava sentada no chão, cercada por uma dúzia de crianças entre 6 e 10 anos. Ela segurava um livro de histórias e fazia uma voz diferente para cada personagem. E então, disse Bia com uma voz grave e dramática. O dragão disse, quem ousa entrar no meu castelo sem bater primeiro, você não sabe que isso é muito rude. As crianças riram e uma garotinha levantou a mão. Tia Bia, os dragões batem quando visitam as pessoas. Claro que sim, Sofia. Respondeu Bia seriamente. Dragões educados sempre batem. Os rudes aparecem soltando fogo sem avisar. Ricardo ficou em silêncio na porta observando. Havia algo diferente em Bia ali. Ela parecia mais leve, mais ela mesma, como se pertencesse àquele lugar. Quando a história terminou e as crianças foram para o lanche, Bia finalmente notou Ricardo parado ali. Seu sorriso desapareceu. — O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, levantando-se e limpando a saia. Dona Rosa me disse onde te encontrar. Vou ter que ter uma conversa muito séria com aquela mulher sobre confidencialidade, Bia murmurou. Ricardo se aproximou. Bia, precisamos conversar.
Não há nada para conversar, disse Bia, começando a organizar os livros. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Que escolha? Eu não tive escolha. Não quando se trata de você. Bia parou de organizar e olhou para ele. Ricardo, você arriscou sua carreira, sua empresa, tudo pelo que trabalhou. E eu faria de novo, disse ele sem hesitar. Esse é exatamente o problema, exclamou Bia frustrada. Você não pode tomar decisões irracionais por minha causa. Por que não? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim por que não? Ricardo sentou-se em uma das pequenas cadeiras infantis, parecendo absurdamente grande. Bia, passei minha vida inteira tomando decisões racionais calculadas baseadas em números e projeções. E sabe aonde isso me levou? A uma vida vazia, cercado por pessoas que só me respeitam porque têm medo de mim. Bia sentou-se em outra cadeira minúscula de frente para ele. Ricardo? Quer saber a última vez que realmente me senti vivo? Ricardo continuou. Quando esbarrei em você na calçada. Quando você me chamou de Mauricinho arrogante. Quando você entrou naquela entrevista descalça. Apesar de tudo, Bia sorriu ligeiramente. Bem, você estava sendo arrogante. Eu estava, admitiu Ricardo. E você foi a primeira pessoa em anos que teve coragem de dizer isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo as risadas das crianças do lado de fora no parquinho. Como estão as coisas no escritório? Bia finalmente perguntou. Rebeca foi demitida. O conselho está dividido. Metade me quer fora. A outra metade admite que você realmente salvou o contrato da Hamilton. E você? Ricardo suspirou. Honestamente, pela primeira vez, não me importo com o que o conselho pensa. Bia olhou para ele surpresa. Como você pode não se importar? Porque encontrei algo mais importante do que a aprovação corporativa. O quê? Ricardo se levantou da cadeira minúscula e ofereceu-lhe a mão. Venha comigo. Quero te mostrar uma coisa. Eles dirigiram até o Parque Ibirapuera, onde haviam caminhado algumas vezes durante suas noites secretas. Ricardo a levou até a beira do lago, onde os patos flutuavam preguiçosamente na água calma. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Ricardo perguntou. Você disse que nunca tinha alimentado patos antes, Bia lembrou, e quase foi bicado tentando dar um pedaço de pão diretamente na boca de um. E você riu tanto que quase caiu no lago. Foi engraçado, Bia se defendeu. Você o grande C e o sendo intimidado por um pato. Ricardo virou-se para ela. Sabe do que mais eu me lembro daquela noite? O quê? Foi a primeira vez em anos que ri de mim mesmo. A primeira vez que não me importei em parecer ridículo. Bia sentiu seu coração acelerar. Ricardo, aonde você quer chegar com isso? Ricardo respirou fundo e, para a surpresa completa de Bia, ajoelhou-se na grama ao lado do lago. Estou indo para a parte em que percebi que prefiro ser ridículo com você do que sensato sem você. Os olhos de Bia se arregalaram quando Ricardo tirou uma pequena caixa do bolso. Ricardo, o que você está fazendo? Algo completamente irracional, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Bia Souza, você quer se casar comigo? Bia ficou sem palavras. Você enlouqueceu. Estamos no meio de um escândalo corporativo. Seu emprego está em jogo e você está me pedindo em casamento. Sim. Essa não é uma resposta racional. Não é, concordou Ricardo. É a primeira decisão completamente emocional que tomo em 20 anos. E sabe de uma coisa? Nunca me senti mais certo sobre nada na minha vida. Bia olhou para Ricardo ajoelhado na grama, segurando um anel com patos flutuando atrás dele como testemunhas aquáticas. As pessoas vão dizer que é loucura. Provavelmente que aconteceu rápido demais. Talvez que você está tendo uma crise de meia-idade. Possível, admitiu Ricardo com um sorriso. Mas sabe o que elas não poderão dizer? O que não é amor. Lágrimas brotaram nos olhos de Bia. Ricardo Almeida, você é oficialmente a pessoa mais teimosa e romanticamente impulsiva que eu já conheci. Isso é um sim. Bia olhou para ele. Depois para o anel. Depois para o lago, onde os patos ainda remavam como se pedidos de casamento fossem um evento diário. Sim, disse ela rindo entre as lágrimas. É um sim.
porque aparentemente eu também enlouqueci. Ricardo deslizou o anel em seu dedo e se levantou puxando-a para um beijo que fez os patos grasnarem em aprovação. Sabe, disse Bia quando se afastaram, Dona Rosa vai ficar insuportavelmente orgulhosa de si mesma quando souber disso. Vamos ter que ouvi-la dizer eu te avisei pelo resto de nossas vidas, Ricardo riu. Vale a pena, respondeu Bia admirando o anel. Definitivamente vale a pena. Enquanto caminhavam de volta para o carro de mãos dadas, Bia não conseguia parar de sorrir. Talvez toda a bagunça, todo o caos, toda a dor tivessem valido a pena se os trouxeram até aqui. 6 meses após o pedido de casamento, à beira do Lago Bia, estava na entrada de uma tenda branca montada em uma praia em Ilhabela, segurando um buquê de flores silvestres e tentando não rir de sua própria situação. Pronta? Perguntou Juliana, sua melhor amiga, que voou de Curitiba para ser sua madrinha de honra. Ju, disse Bia, olhando para seus pés descalços afundando na areia. Estou prestes a me casar sem sapatos. De novo. Acho que isso se tornou oficialmente minha marca registrada. Pelo menos desta vez foi intencional, respondeu Juliana sorrindo. E olhe só, você chegou até aqui sem quebrar nada. Ainda. O dia não acabou, disse Bia com um sorriso. Dona Rosa, que insistiu em ser a consultora emocional não oficial do casamento, apareceu ajustando seu chapéu florido. Bia querida, você está radiante. Eu não disse que aquele peixe grande valeria a pena. Disse sim, Dona Rosa, repetidamente, diariamente. Bia riu. Tenho certeza de que você me lembrará disso pelos próximos 50 anos. Pode apostar que sim, disse a senhora com orgulho. Do outro lado da tenda, Ricardo ajustava sua gravata pela 10ª vez, claramente nervoso. Cara, você já liderou apresentações para acionistas multimilionários? Disse Tiago, seu padrinho. Isso é só um casamento. É o meu casamento, corrigiu Ricardo. Com a mulher que transformou minha vida em uma comédia romântica sem parar. E isso é ruim, Ricardo sorriu. É a melhor coisa que já me aconteceu. Emília apareceu na entrada da tenda. Está na hora, Ricardo. Ricardo respirou fundo e caminhou até o altar montado na areia, onde o celebrante esperava com um sorriso caloroso. Os convidados, uma mistura eclética de colegas de trabalho vizinhos de Bia e várias crianças do centro comunitário, sentavam-se em cadeiras brancas dispostas na praia. A música começou e Ricardo viu Bia aparecer na entrada da tenda. Ela estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, com os cabelos soltos e pegando a brisa do mar. Mas o que mais o impressionou foi o sorriso genuíno em seu rosto. Pura alegria, sem nenhum vestígio de nervosismo. Bia começou a caminhar pela areia ao lado de Juliana, e Ricardo notou algumas pessoas rindo baixinho quando viram que ela estava descalça. Mas não estavam zombando. Eram sorrisos de afeto de pessoas que aprenderam a amar as peculiaridades de Bia tanto quanto ele. Quando ela o alcançou, Ricardo sussurrou, sem saltos quebrados desta vez. Aprendi com meus erros, Bia sussurrou de volta. Além disso, você está oficialmente preso a mim agora. Sem correr quando eu causar um desastre. Não correria nem se pudesse. O celebrante pigarreou gentilmente. Podemos começar. Mais do que pronta, respondeu Bia. A cerimônia foi tudo o que Bia sonhou íntima, alegre e completamente fiel a quem ela era. Na hora dos votos, Ricardo foi o primeiro. Bia, ele começou segurando suas mãos. Quando nos conhecemos, você quebrou meu salto. Bem, tecnicamente era o seu salto, mas você entendeu. Risadas ondularam pela praia. Mais importante, você quebrou minha rotina, minhas expectativas, minhas paredes emocionais cuidadosamente construídas. Você trouxe o caos para a minha vida organizada, e eu descobri que era exatamente o que eu precisava. Ele pausou, visivelmente emocionado. Eu prometo ser seu porto seguro quando o mundo parecer sério demais. Prometo rir com você, não de você. E prometo nunca tentar mudar sua maneira lindamente única de transformar desastres em aventuras. Você é meu equilíbrio e eu quero ser o seu. Bia estava visivelmente emocionada quando chegou sua vez. Ricardo, ela começou enxugando uma lágrima.
Quando nos conhecemos, você era o homem mais mal-humorado que eu já tinha visto, tão sério quanto um funeral, tão engomado quanto uma tábua de passar. Mais risadas. Mas por baixo de toda aquela armadura corporativa encontrei alguém que só precisava de permissão para ser humano. Você me ensinou que estrutura não é uma prisão, é segurança. E espero ter te ensinado que um pouco de caos pode ser libertador. Ela sorriu entre as lágrimas. Eu prometo nunca deixar nossa vida se tornar entediante. Prometo que sempre haverá risadas em nossa casa mesmo, e especialmente quando as coisas derem errado. E prometo que não importa quantos saltos eu quebre no futuro, eu sempre voltarei para casa descalça, mas feliz para você. Quando eles trocaram as alianças e se beijaram, os aplausos na praia foram calorosos e genuínos. Os colegas de trabalho que um dia questionaram Bia agora a aplaudiam sinceramente. Na recepção realizada em um deck com vista para o mar, Bia se movia entre os convidados, sentindo-se mais leve que o ar. Bia, disse Carlos Morrison, o presidente do conselho, aproximando-se com sua esposa. Quero me desculpar pelos mal-entendidos do ano passado. Não há necessidade de se desculpar, Sr. Morrison, respondeu Bia graciosamente. O senhor estava protegendo a empresa. Eu entendo. Ainda assim, continuou Carlos, tenho que admitir o Ricardo tem sido mais produtivo e ouso dizer mais humano desde que vocês se conheceram. Os lucros do último trimestre falam por si. Quem diria que a felicidade pessoal melhora o desempenho profissional? Disse Bia com um sorriso maroto. Carlos riu. Juliana se aproximou segurando 2 taças de champanhe. Então, como se sente, senhora Almeida? Estranho, admitiu Bia pegando uma taça. Senhora Almeida soa como alguém que sabe usar o Excel e não queima torradas. Você se acostuma, Juliana riu. Lembra quando você dizia que nunca se casaria com um empresário? Eu disse empresário chato, corrigiu Bia. O Ricardo pode ser muitas coisas, mas chato definitivamente não é uma delas. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, no horizonte Ricardo e Bia se viram sozinhos na beira do deck. Então, senhora Almeida, disse Ricardo envolvendo o braço em sua cintura. Como se sente? Estranho, disse Bia novamente. Mas um tipo bom de estranho. Como provar um sabor novo e perceber que é o seu favorito. Ricardo olhou para ela notando algo diferente em seu brilho. Bia, você está radiante hoje, mais do que o normal. Bia respirou fundo, seu sorriso se alargando. Bem, digamos que nossa lua de mel vai ser educativa. Educativa como assim? Como em você vai aprender a trocar fraldas tipo de educativo. Ricardo a encarou por um momento, processando. Você está? Sim, Bia riu. Descobri na semana passada. Ia te contar durante a lua de mel, mas simplesmente não consegui esperar. Ricardo a levantou do chão e a girou, ambos rindo. Sério? Ele perguntou ao colocá-la no chão novamente. Sério. Em 8 meses você vai ser pai. Ricardo a beijou profundamente. Depois encostou a testa na dela. Então, o caos está apenas começando, disse ele ecoando palavras que Bia dissera tantos meses atrás. Tem certeza de que está pronto para isso? Perguntou Bia. Uma pequena versão de mim correndo pela casa, provavelmente herdando meu dom para quebrar coisas. Ricardo sorriu, olhando nos olhos da mulher que transformou sua vida, cuidadosamente estruturada em uma bela aventura. Bia Almeida, disse ele, pode trazer todo o caos que quiser. Estou pronto para isso. E enquanto dançavam descalços no deck com o som das ondas ao fundo e o futuro brilhando à frente, Bia sabia que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas o parceiro perfeito na bela e bagunçada dança chamada vida. O que você achou da história de Bia e Ricardo? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. E confira mais histórias emocionantes bem aqui no final deste vídeo.